Saudações mágicas, eu sou Cristiano Aro, esse é o canal Meu Eu Mágico, um espaço destinado para a gente conversar sobre espiritualidade, sobre expansão de consciência, sobre o seu poder pessoal. Esse vídeo em específico é um chamado ao grande transgressor que existe dentro de você, um convite à contravenção. Então dá uma pausa aqui agora, veste uma coisa bem confortável, pega algo que você gosta muito de comer ou beber enquanto você me assiste e ocupe a posição mais preguiçosa que você puder. Isso mesmo, eu vim aqui hoje para te convidar ao ócio ou ao terrível crime de apreciar ou fazer absolutamente nada. Você já deve ter percebido, e se nunca parou para perceber isso, com certeza você já sentiu isso na pele. O quanto é vergonhoso, o quanto é errado, o quanto é feio a gente ter preguiça, a gente estar parado, a gente estar não fazendo nada, a gente acordar tarde. Todos nós já nos deparamos, desde que a gente nasceu, com expressões como Deus ajuda quem cedo madruga, primeiro o trabalho, depois a diversão. E aí se você atende o telefone, por exemplo, quando você ainda está dormindo ou acabou de acordar, que está com aquela voz de sono, você disfarça o máximo, porque é muito feio alguém ligar para você e perceber que você ainda está dormindo ou que você acordou tarde. Todo mundo comenta socialmente, fulano também acorda 9 horas da manhã. O que você faz da meia-noite às 6? Nós somos todos condicionados a entender, a acreditar que é bonito, é aceitável, é correto, estamos sempre trabalhando, estamos sempre acordando cedo, produzindo. A minha experiência com esse tema é terrível. Eu sempre tive TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e eu sempre fui uma pessoa que programou no seu dia atividades desde as 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. E claro que eu passei a vida inteira programando essas atividades com um único objetivo: não conseguir cumprir com tudo isso, me sentir frustrado, ficar cansado com a energia da frustração e aí me cobrar ainda mais e entrar num círculo vicioso que acaba com a sua saúde física, mental, emocional, com as suas relações sociais e que não te leva a lugar nenhum e que não te leva também a ser mais produtivo. Agora, recentemente, faz um ano que eu voltei para Bauru e o lugar onde eu moro hoje, eu moro numa chácara juntamente com os meus pais. E meu pai, claro, é dessa época, Sempre acordou cedo, sempre trabalhou muito. Até hoje ele está aposentado e ele acorda muito cedo. E até hoje é uma luta para mim, porque às vezes eu trabalho até bem tarde. E às vezes assim, acordar 8 horas da manhã, 8h30 da manhã e vir tomar café 9 horas da manhã, ainda é uma coisa que eu tenho que me esforçar para não sentir incômodo. Não estar preocupado com o olhar alheio. Mas eu trabalho por conta, eu sou um autônomo. Quem administra os meus horários sou eu. E muitas vezes eu trabalho até tarde, e mesmo que eu não trabalhar até tarde, se um dia eu estiver cansado, não tem nenhum relógio de ponto ou nenhum regime CLT que me obriga a cumprir um horário. E mesmo assim, é muito difícil. Nós tendemos a acreditar que o excesso de trabalho vai nos levar a ser bem-sucedidos, que todas as pessoas que estão bem-sucedidas, que estão ganhando dinheiro ou que estão bem de vida, são aquelas que trabalham muito, que se esforçam demais. E automaticamente, quando a gente vê uma pessoa acordando tarde, quando a gente vê uma pessoa de pijama, com a cara amassada e descabelada, andando pela casa por volta das 10 da manhã, a nossa tendência, se a gente não dizer isso, a nossa tendência é pensar: aquele sujeito é um vagabundo. Você pode até não dizer isso, mas com certeza é algo que passa pela tua cabeça. Esse é um comportamento social que acabou se tornando um comportamento pessoal. Ou será que esse é um comportamento pessoal que acabou se tornando social? Na minha época tinha o biscoito Tostines, Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Enfim, difícil a gente entender essa relação, o fato é que ela existe. E para que a gente possa entender a nossa relação com o ócio, de onde vem isso? Por que nós pensamos assim? Para que a gente possa entender a nossa relação com o ócio, é preciso que a gente entenda o contrário. É preciso que a gente entenda a nossa relação com o trabalho. E eu queria aqui fazer um paralelo rápido, em poucas palavras, da história do trabalho ao longo da humanidade. Onde é que nós começamos a trabalhar? Nós começamos a trabalhar na pré-história, quando o homem simplesmente, como qualquer outro animal, tinha que caçar para poder comer. Então, ele estava ali sem fazer nada, curtindo a vida dele. A hora que a barriga começava a doer, ele ali caçava alguma coisa, a barriga dele encheu, ele voltava a não fazer nada.
porque o trabalho estava estritamente ligado à sobrevivência. Claro, depois o homem aprendeu agricultura, deixou de ser nômade para começar a cultivar a terra, mas mesmo assim o seu trabalho, apesar de agora estar um pouco mais ligado com os ciclos da natureza, com horário, dia e noite, mesmo assim o seu trabalho era pura e simplesmente em função de se satisfazer, de satisfazer as suas necessidades. Conforme o homem vai evoluindo e vai se organizando em cidades, vai se organizando em sociedade, começam a acontecer as trocas e começa a aparecer a necessidade de trabalhar não somente para satisfazer as minhas necessidades, mas também de trabalhar para satisfazer os meus desejos. Afinal de contas, chega um ponto em que é difícil dissociar uma coisa da outra. Hoje, na nossa sociedade moderna, capitalista, a gente não sabe mais a diferença entre aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente quer. E quando as relações sociais começam a se estabelecer também as relações de trabalho. E as relações de trabalho dentro da sociedade não são mais apenas para me satisfazer. Eu começo a satisfazer o outro para que ele me recompense e eu comece a me satisfazer, ok? Mas ao longo da história da humanidade, do crescimento da humanidade, essa relação entre satisfazer o outro para me satisfazer simplesmente se torna satisfazer o outro. Eu não trabalho mais para me satisfazer. Eu trabalho porque eu tenho um chefe, porque eu tenho um patrão, porque eu tenho um regime, e eu tenho que satisfazer esse sistema para pegar um salário. O que eu faço com esse salário? Nem sei mais. Vamos, ao longo dessa trajetória toda do trabalho da pré-história até aqui, vamos retroceder um pouquinho no tempo. Para os gregos, para os antigos pensadores gregos, o trabalho não era uma coisa nobre, como é para nós, tá, gente? Muito pelo contrário, o trabalho tinha um tom pejorativo. Por quê? Porque para os gregos a palavra ócio, gente, vem do grego antigo skole. O grego antigo skole, que no latim se tornou escola. Então olha que interessante, para os gregos a escola era um lugar de aprendizado, e não só um aprendizado formal, mas um aprendizado de vida. Era o lugar de você filosofar, era o lugar de você observar o mundo ao seu redor, lugar de você observar o mundo e de você encontrar respostas interiores, respostas que possam fazer com que você evolua, com que você seja alguém melhor, respostas que possam fazer com que você melhore e, consequentemente, melhore o mundo. Só que isso exige tempo. A pessoa, para filosofar como os gregos filosofavam, ficar ali pensando na vida e chegar em todos os teoremas que eles chegaram, ela tinha que ter tempo. E se a pessoa trabalha, ela não tem tempo. Então, consequentemente, as pessoas que trabalhavam eram inferiorizadas, eram consideradas socialmente inferiores, porque elas não tinham tempo de pensar, de filosofar, de divagar. Se você for encarar esse pensamento dos gregos com a nossa mentalidade moderna, que já foi citada aqui, você vai sentir um estranhamento e dizer que eles estavam completamente errados. Mas tente se distanciar um pouco dessa ótica, aonde ser preguiçoso é errado, e pense que essa galera que eram os caras, uns dos maiores pensadores da humanidade, batizaram o lugar onde a gente ensina com uma palavra que originalmente significava ócio, escola. E se você é um admirador desse canal e de outros canais que trabalham o conhecimento e o conhecimento não, mas a expansão de consciência e o poder pessoal, você com certeza também sente que você não tem o tempo que você gostaria para se desenvolver, que você não tem o tempo que você gostaria para estar debruçado nas questões que chamam a sua atenção, porque você tem um excesso absurdo de coisas para fazer. Então, o meu objetivo sim é dar um nó aqui na tua cabeça e perceber que olhar o trabalho como os gregos olhavam, com um certo distanciamento entre as pessoas que podiam evoluir e as pessoas que trabalhavam muito, não é um pensamento completamente distante do que nós pensamos hoje. Vai lá no fundinho. Bom, o fato é que lá por volta de 1500 e alguma coisa, vem Martim Lutero e a Reforma Protestante. E Martim Lutero declara formalmente o ócio como um pecado, dizendo que o homem foi criado para o trabalho e que quanto mais o homem trabalha, mais perto ele está da salvação e mais ele agrada a Deus. Essa discussão, se o Martim Lutero, se o protestante, católico, são coisas diferentes ou não, gente, essa discussão eu deixo para os cristãos, eu não sou cristão, tá? Na minha ótica, o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo, todos eles têm a mesma origem, que é a origem na Igreja Católica primordial ali. Então o fato é que se a Igreja Católica, se o catolicismo é a religião que
permeia o nosso inconsciente coletivo moderno, essa fala de Martim Lutero também permeia o nosso inconsciente moderno. E é aí que começa a origem dos sentimentos e dos pensamentos que eu e você temos hoje quando vemos uma pessoa bocejando às 10h30 da manhã, toda despenteada de pijama. O ócio é um pecado. O homem foi feito para o trabalho e você só vai chegar aonde você quer, seja lá onde for, se você trabalhar muito. Porque estar no ócio é um pecado. E não é de hoje que aqui nesse canal a gente faz você compreender como que o sistema e a religião dominante sempre trabalharam em prol de tirar o seu poder pessoal. Então olha a relação entre o ócio, o trabalho e o poder pessoal. Quanto mais você trabalha, menos tempo você tem para o ócio. Quanto menos tempo você tem para o ócio, porque o ócio é um pecado, menos tempo você tem para pensar. E se você não pensa, se você não olha ao seu redor, se você não se conscientiza de quem você é e de onde você está, você nunca vai desenvolver o seu poder pessoal. Porque toda a energia que você tem está disponível única e simplesmente para você continuar trabalhando e alimentar o sistema. Enquanto mais você trabalha, menos ócio, menos tempo de ócio você tem. Enquanto menos tempo de ócio você tem, menos você pensa. E é por isso que muitas pessoas começam a assistir esse vídeo e param porque não tem tempo de terminar. Muitas pessoas entram nos meus rituais, compram um ritual, pagam um ritual e não conseguem fazer o ritual nem no dia, nem no dia seguinte, nem no dia seguinte, porque ninguém tem tempo de pensar naquilo que é bom para si mesmo. E eu preciso dizer uma coisa para você: ninguém, absolutamente ninguém, vai chegar onde deseja pelo excesso de trabalho. Você já viu uma expressão que as pessoas usam de maneira até chula, assim, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro? Pois essa expressão não é tão infundada assim. Porque quem trabalha demais não tem tempo de pensar. E quem não tem tempo de pensar não vai chegar onde deseja, seja uma questão financeira, seja uma questão profissional, seja uma questão amorosa. Você vai sempre repetindo ciclos. Então entenda que o excesso de trabalho é essa visão que passaram para você de que se você for aprovado por todo mundo, se você tiver 2, 3 empregos, se você dormir 4 horas por noite, você vai chegar onde você quer, é uma mentira. Você vai ser até apreciado pelas pessoas, vão falar que você é um ralador, que você batalha, né? Que você batalha, que você luta, é lindo isso. Você vai sentir que você está se esforçando muito, mas ao longo dos anos você vai perceber que você patina, mas você acaba não saindo do lugar. Sabe por quê? Porque foco, determinação e comprometimento nada tem a ver com excesso de trabalho. E para nós chegarmos onde nós queremos, nós precisamos de foco, determinação e comprometimento. E a gente não percebe que muitas vezes trabalhar demais tira completamente o nosso foco, a nossa determinação, a nossa concentração e o nosso comprometimento. O universo todo é composto, é baseado em expansão e compressão. Expansão e compressão. Enquanto você me assiste, você está respirando, mesmo que você não esteja percebendo. Depois de todo dia, vem sempre uma noite. Nós precisamos expandir e comprimir, expandir e comprimir. Por isso nós temos o verão e nós temos o inverno. Aliás, nós estamos aqui gravando esse vídeo bem nas vésperas do solstício de inverno, que acontece agora no dia 20 de junho, né? E nós vamos ter um ritual justamente para isso, um ritual onde a gente vai trabalhar a nossa capacidade de parar e comprimir, porque está todo mundo expandindo, que nem uma panela de pressão, e todo mundo sabe o que acontece com uma panela de pressão sem válvula, ela explode. E nós não queremos que isso aconteça, né? Então quem quiser mais informações sobre o ritual, só depois me chamar, mandar uma mensagem aqui, escrever aqui nos comentários, que eu respondo você. O fato é que você precisa aprender a expandir e comprimir. Porque quando você expande, você trabalha, se esforça, luta, faz tudo isso que é socialmente aceito. Mas quando você comprime, você para, descansa, entra no ócio, repõe todas as suas energias, consegue pensar se está indo na direção certa, no caminho que você deseja, o que você precisa corrigir, o que você precisa abandonar e o que está faltando. Então tá bom, depois que eu jogo um problema desse enorme na tua mente, como é que a gente faz para resolver isso então? Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é trabalhar dentro de nós esse sentimento, essa sensação de que você é um tremendo de um folgado preguiçoso se você dormir um pouco mais e se você pegar alguns minutos para não fazer nada. Nós precisamos trabalhar isso dentro da nossa cabeça. É claro que eu estou falando de uma premissa que está implantada no nosso inconsciente de forma coletiva, e se livrar disso não é fácil.
Mas existem várias técnicas, várias formas, várias maneiras de você ir retreinando o seu cérebro, primeiramente para não se preocupar com o que as pessoas pensam, para não estar interessado no que estão pensando a seu respeito, se você é realmente um folgado, vagabundo ou não. Dane-se o que estão pensando. Mas é preciso treinar o nosso cérebro para não se preocupar com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Tem várias técnicas para isso. Se você não conhece nenhuma delas, além de uma boa terapia, claro, entre em contato comigo porque eu posso te ajudar nisso, tá? Afinal de contas, eu trabalho diariamente fazendo isso com o meu próprio cérebro, tá bom? E aí nós precisamos finalmente compreender a importância sagrada, cósmica, universal do ócio para o seu desenvolvimento, para melhorar até a tua capacidade de trabalhar, para o seu corpo físico, para a sua mente e para o seu espírito. Lembra que ócio é a origem da palavra escola. Se você quer aprender alguma coisa, de fato, nessa vida, você precisa de um pouco de ócio. Precisa aprender os momentos de você expandir e os momentos de você comprimir. Elimine a culpa e a vergonha que você sente quando cede aos apelos do seu corpo para um pouquinho de ócio. É claro que eu não estou te convidando em pleno século XXI para você largar o seu emprego e viver de brisa. Mas com certeza eu estou te convidando a entender que o excesso de trabalho e a renúncia ao ócio não vão, em hipótese alguma, te levar a qualquer plenitude ou a qualquer realização que você almeje. E caso você conseguisse chegar nessa realização correndo desse jeito, não vai ter sobrado muito de você para aproveitar dessas conquistas e recompensas que você tentou conseguir. Entre esses dois extremos, existe algo utópico, quase inexistente na nossa sociedade moderna: o equilíbrio. O entendimento de que a beleza dessa nossa viagem está no caminho a ser percorrido e não no destino. Então, se esforce sim para chegar onde você deseja, mas nunca aumente o ritmo, a velocidade, a ponto de você não conseguir contemplar as belezas que passam pela janela, que passam por você a cada dia. Lembre-se, a vida humana foi projetada para ser uma linda caminhada e não uma corrida de 100 metros rasos. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, comentar alguma coisa, ativar as notificações. Obrigado pela sua audiência e daqui 15 dias a gente está de volta com mais uma mensagem.